Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Lorena, para quem ainda não me conhece, e hoje nós estamos na aula número 3 de fluxo de caixa. Dentro desse nosso curso, na aula passada a gente comentou um pouco sobre a questão do passivo e ativo. Nós conversamos como que esse tipo de conceito acaba impactando dentro das empresas e do fluxo de caixa. Então, a gente aprendeu um pouco que ativos são todos os recursos que estão entrando, que são os meus direitos, e os passivos são todos os recursos que saem da empresa, tudo aquilo que eu pago, que são as minhas obrigações, certo? Na aula anterior, na primeira aula, a gente falou bastante sobre isso, da gente entender sobre a questão dos custos, né? Os custos fixos, dos custos variáveis, o que é despesa, porque na hora de definir, quando a gente for colocar como passivo da nossa empresa, a gente vai saber identificar bem o que está ligado à produção da minha empresa, né? Que é os custos, se isso vai estar variando ou não, e aquilo que não está diretamente ligado à nossa produção. Então, fica mais fácil da gente aplicar o nosso ativo e passivo na empresa quando a gente consegue entender alguns conceitos anteriores. Outro ponto que a gente falou foi um pouco do Capital Expenditure e do Operational Expenditure, que é o CAPEX e o OPEX, que também são dois conceitos muito utilizados quando é se feito planejamento de investimento, conforme a gente está vendo ao longo dessa parte do curso de fluxo de caixa. Então, para que a gente faça um bom investimento da nossa empresa, eu preciso entender todos esses conceitos. Então, agora a gente vai tentar aplicar um pouquinho mais a fundo esses conceitos para que isso facilite na hora que a gente for fazer a nossa análise de investimento da empresa, fica mais fácil de você aplicar no fluxo de caixa e no final do período que você vai estar analisando, você vai ver se aquilo realmente foi bom ou não para a empresa, se essa divisão de ativos e passivos, se o que a empresa está recebendo realmente esse retorno no futuro vai ser bom, se o que a empresa está pagando todos os gastos da empresa, esse ativo que entrou está cobrindo todos os gastos, e se no final do período, pagando os impostos, como que a gente vai ver na outra aula, entre depreciação, a empresa, ela vale realmente estar funcionando, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Na última aula, para quem assistiu, viu que teve uns fogos que meio que me assustou, me atrapalhou ao final da aula, depois que eu fiquei sabendo que foi o Palmeiras que ganhou. Eu espero que o Palmeiras não ganhe hoje, mas não porque eu não gosto do Palmeiras, tá? É mais para não atrapalhar a nossa aula, ok? Então, quem não assistiu a aula anterior, não viu os meus sustos com os fogos, fora conhecer todos esses conceitos, volta lá e assiste, para que vocês possam entender melhor a aula de hoje, entender que não tem necessidade do Palmeiras ganhar toda vez que a gente está gravando aula. Concorda comigo? Quem concorda, deixa uma mensaginha aqui, para dar um up na minha página, certo? Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa aula número 3 do nosso curso de Economia Aplicada em Eixos Temáticos, que nós, professores da UEMP, preparou para vocês nesse período de pandemia. Então, vamos falar um pouco mais sobre custos hoje. Então, a gente já falou no passado, na primeira aula, já falou um pouco sobre isso na aula passada, e hoje a gente vai voltar um pouquinho, mas um pouco mais aprofundado nesse tema. Quando a gente pega os custos que a gente entendeu lá na aula 1, que são os custos fixos e variáveis, e vou posicionar esses elementos no fluxo de caixa, ele ficaria dessa forma. Note que mesmo, assim como o investimento, eu tenho período zero, tá? Mas no período zero, lembre-se que eles não vai ter custo, porque a minha empresa ainda não está iniciada, certo? Esses custos vão entrar a partir do momento que minha empresa estiver em atividade. Então, nos períodos subsequentes, até a quantidade de tempo que eu quero fazer essa análise, ou que a empresa estiver em atividade, ou que eu vou fazer, por exemplo, uma projeção num período de 10 anos, eu posso ter um período de tempo aqui de 10 anos, eu vou dividir os meus custos. Note que a gente separou também aqui, não só como conceito, os custos fixos e os custos variáveis desta empresa. A gente estava falando da empresa de suco de laranja. Então, os custos fixos dessa minha empresa de suco de laranja, que é independente se ela produzir 1 litro de suco de laranja ou ela produzir 100, 200, 300 litros de suco de laranja, o custo fixo vai ser o mesmo, ok? Então, a gente pode falar, só dando uma relembrada, que o custo fixo, ele varia
ele não varia conforme a quantidade produzida. Por quê? Quanto mais eu produzo, esse custo vai ser o mesmo. Ele não vai variar conforme a quantidade produzida. Então, ali, aluguel, IPTU, telefone. Então, são alguns custos fixos que não vão variar conforme a quantidade produzida. Diferente dos custos variáveis. Aqui a gente colocou em exemplo de insumo. Então, quanto mais suco de laranja eu produzir, mais insumos eu vou precisar, certo? E nesse período de tempo, ele pode aumentar ou pode diminuir. Então, aqui eu posso fazer em cada parte do meu fluxo de caixa uma parte do total, certo? Então, por exemplo, investimento. Eu vou ter um total de investimento dentro desse período. Os custos, eu também vou ter um total de custos, um total de pagamentos dentro desse período. Professor, eu posso incluir as despesas também no meu fluxo de caixa? Lembra que a gente falou que as despesas podem aparecer e ela não pode estar diretamente ligada à atividade de fim da empresa? Pode. Você pode fazer o custo fixo, o custo variável, que estão diretamente ligados, e as despesas da empresa, ok? Então, você pode dividir o seu fluxo de caixa entre custo fixo, custo variável e despesa, certo? Entendendo isso, só fazendo um feedback para a gente entender novamente esse conceito de custos, e para vocês verem como que pode posicionar isso na planilha, a gente vai dar continuidade entendendo o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é um conceito muito de economia. Dificilmente a gente vai ver esse conceito de custo de oportunidade em contabilidade e em administração. Então, vocês ao longo de todo o curso, quem já está no segundo ou terceiro ano, e tem como quem está no primeiro, vai ouvir falar muito disso, porque é um conceito, podemos dizer, muito econômico. E quando você faz um projeto de viabilidade econômica para uma empresa, é muito importante que você demonstre o custo de oportunidade. Como economista, como nós estamos trabalhando essa parte, a gente não pode ignorar o custo de oportunidade dentro de uma empresa. Então, o custo de oportunidade ele pode ser definido como retorno potencial alternativo e um determinado recurso empregado ou investido no projeto em questão. Vamos falar um exemplo bem simples. Eu tenho 100 mil reais como investimento. O custo de oportunidade para o meu suco, para a minha empresa de suco de laranja, eu podia pegar esses 100 mil reais e colocar ele dentro da empresa para poder produzir mais suco, para melhorar as infraestruturas, melhorar o investimento. Mas eu estou deixando de ganhar se eu pegasse esse dinheiro e investisse em algum investimento que me renderia juros, lucros, dividendos, certo? Então, o custo de oportunidade é o que você deixa de ganhar com esse dinheiro, no caso que a gente está falando, com esse capital, tá? Nesse exemplo, aquilo que você deixa de ganhar por estar utilizando esse dinheiro. Ah, professora, mas se eu investisse 100 mil reais, eu posso estar triplicando o faturamento da minha empresa, triplicando a quantidade de suco de laranja que eu estou investindo, e eu vou estar ganhando muito mais do que tivesse investido, por exemplo, numa ação, ou tivesse comprado algum capital, vamos dizer, uma letra do Tesouro Nacional, para poder gerar lucro e tal. Sim, você pode estar ganhando, mas bem como você não pode, certo? Se tiver uma queda na bolsa, se tiver algum outro tipo de variação, você vai estar perdendo aquele capital. Bem como se esse investimento tiver uma queda nas vendas de suco de laranja, você também vai estar perdendo. Então, o custo de oportunidade é o que você deixa de investir, o que você deixa de fazer com aquele capital, nesse exemplo, para você estar fazendo outra coisa, tá? Então, a gente precisa considerar qual vai ser o custo de oportunidade de eu estar fazendo esse investimento na empresa. Se o investidor dispõe a um determinado recurso financeiro e deseja aplicá-lo no projeto, por exemplo, o custo de oportunidade desse recurso é dado pelo retorno que esse mesmo recurso teria caso fosse aplicado em uma operação alternativa de menor risco, ok? Então, é como se você deixasse de fazer, mas você poderia estar ganhando de outra forma. Vocês poderiam estar, nesse momento, jogando videogame, assistindo novela, descansando, mas vocês estão estudando, então você tem esse custo de oportunidade. O conceito é mais ou menos esse. Mas, para nossa análise, vamos analisar dessa forma. Esse recurso financeiro, esse capital para essa empresa poderia ter investido em outra coisa, mas ele vai ser investido na empresa. Então, é o custo que eu tenho dessa oportunidade, podemos dizer assim. No caso de recurso financeiro, o custo de oportunidade é facilmente observado.
e ele é incorporado nos cálculos de viabilidade econômica por meio da taxa mínima de atratividade, utilizada para trazer os valores para o presente. Então, quando vocês forem analisar ou tentar conhecer algum projeto de viabilidade econômica que já está feito, quando se tem o termo a taxa mínima de atratividade, ele nada mais é que o custo de oportunidade, tá? Então, esse é o mesmo conceito, mas utilizado com outro nome. Então, se usa como taxa mínima de atratividade. Um produtor, por exemplo, que possui uma determinada área de sua propriedade e não utiliza, mas passa a utilizar. Por exemplo, lá na nossa fazenda que a gente planta os pés de laranja para produzir o nosso suco, estava inutilizada, mas ele começou a utilizar, o nosso proprietário da nossa empresa. Muitas vezes, nas análises, simplesmente desconsidera o custo dessa terra, por ela já compor a propriedade analisada. Muitas vezes, essa terra, por estar parada, ela é desconsiderada da análise, porque você considera toda a propriedade, né, independente dela estar sendo produtiva ou não. Então, muitas vezes, o custo dela estar lá parada, que é o custo de oportunidade, não é incluído no nosso projeto, certo? Sendo que ela podia estar sendo utilizada para outros fins alternativos. Poderia estar plantando mais pés de laranja para produzir mais laranja, ao invés de de comprar de outro lugar a laranja que faltar. Podia arrendar essa terra, certo? Ele podia arrendar para uma outra pessoa plantar e ganhar com a renda da terra. Então, o custo dela estar parada muitas vezes não é contabilizada porque a propriedade inteira já está dentro da nossa análise de viabilidade. Uma boa forma de se considerar esse custo de oportunidade da terra é o valor pelo qual ela poderia ser arrendada, ou mesmo uma estimativa de receita obtida com o uso dela para uma atividade alternativa. Então, ao invés de considerar uma propriedade, no nosso exemplo aqui, todo um conceito, toda a planta de uma indústria está sendo utilizada 100% a planta dessa indústria, tem alguma área que esteja parada que ela pode ser utilizada de alguma forma, ou alugar essa sala, alugar esse barracão para poder trazer um recurso para a empresa. Então, o que eu estou deixando de ganhar por estar parado ou não estar utilizando aquela área ou algum recurso, uma máquina que esteja parada dentro da empresa, porque é uma máquina que não serve mais para mim, mas eu poderia fazer uma manutenção e vender ou alugar essa máquina. Então, tudo isso engloba o custo de oportunidade. Custo de oportunidade versus os custos contábeis, que foi mais ou menos o que eu disse para vocês. Que os custos contábeis, eles não levam em conta o custo de oportunidade. E são aqueles que são efetivamente despendidos pela empresa. Geralmente, quando você vai fazer uma análise de um DRE, de um balanço de pagamentos de um determinado período, você dificilmente vai ver uma taxa mínima de atratividade ou vai ver o termo custo de oportunidade lá, porque ele é puramente contábil. Ele basicamente analisa ativo, passivo, quanto de imposto que eu estou pagando, quanto que eu ganhei, quanto que eu paguei, no final desse período, quanto que sobrou. Então, dentro do custo contábil em si, ele não considera o custo de oportunidade. Já os custos econômicos, que são aqueles que devem ser considerados pela análise de viabilidade econômica dos projetos, consideram o custo de oportunidade em todos os fatores. Então, nós analisando tanto, vamos dizer, que você for fazer um fluxo de caixa para uma empresa que já está atuando, como eu tenho falado já nas outras aulas, bem como você vai fazer uma análise de viabilidade econômica de um determinado período de tempo dentro de uma empresa, é muito importante que você analise o custo de oportunidade, certo? Ele sendo um custo para a empresa, que a gente pode considerar, ela está perdendo, concorda comigo? Se ela poderia estar utilizando de alguma forma aquela área, não é um recurso, um ativo que está deixando de entrar? É um recurso que poderia agregar maior valor e no final da nossa análise econômica, é um ativo a mais que está entrando e poderia ser um recurso a mais que tem no período de exercício, né, dentro do meu demonstrativo, lá no final, é um recurso a mais que vai utilizar. Que vai agregar para a empresa, certo? Então, por isso que é muito importante não considerar apenas o que eu vendo, o que eu pago e fechou, ok? Como economista, a nossa análise deve conter o custo de oportunidade. Dentro disso, a gente cai na depreciação, que em muitos projetos de viabilidade, bem como muitas empresas, não considera a depreciação como uma parte do seu fluxo de caixa. E a depreciação é muito importante se considerar, porque a gente sabe que tudo se deprecia. Casa, carro, equipamento, o imóvel da empresa. Então, bens
nossos particulares se deprecia, correto? Com determinado período de tempo. Seu notebook, seu celular, e você tem que trocar ele. E se você faz a sua análise dos seus recursos, você sabe que em determinado período de tempo você vai ter que comprar um outro aparelho. As empresas devem considerar muito isso, e muitas vezes a depreciação também não é considerada dentro dos projetos. Então, a depreciação ela vai se referir à desvalorização de um determinado ativo em virtude do seu desgaste ao longo do tempo. Seja ele um veículo, uma máquina, equipamento, utensílios em geral. Então, os autores já colocam que há desvalorização da utilização desse bem em determinado período de tempo. Assim, deve-se levar em conta o valor referente a essa desvalorização, sendo esse considerado no projeto em questão. Então, a gente deve também, como custo de oportunidade, considerar no nosso projeto e no nosso fluxo de caixa a depreciação. Dessa forma, a depreciação será dada através de um valor calculado em um período que coincide com o fluxo de caixa, refletindo o valor econômico perdido dos investimentos orçados dentro do projeto de viabilidade que o aluno pretende criar. Então, deve-se considerar essa depreciação bem como um custo, um gasto que a empresa está tendo, certo? Então, se eu tenho as despesas, custos fixos, custos variáveis, eu tenho o custo de oportunidade, eu também tenho o custo da depreciação. Então, pode falar assim, professor, mas todo mundo considera a depreciação. Então, tem muitas empresas ou muitas pessoas que fazem essa análise de viabilidade e não consideram a depreciação. Então, imagina, hoje você compra uma máquina de 20 mil reais. E vai utilizando essa máquina, utilizando, sem pensar no amanhã. E chega um dia que essa máquina dá pau. Estragou a máquina. Você precisa comprar outra máquina. E você não considerou a depreciação nesse período de tempo. Você não tem esse recurso para comprar essa máquina. O que vai acontecer para você adquirir outra máquina? Ou para você fazer a manutenção daquela máquina? E se você considera a depreciação, você ainda pode fazer manutenção preventiva, né? Com esse custo considerado, entende? Para que não ocorra esse tipo de problema. Provavelmente muitas empresas acabam tendo que financiar esse bem porque não tem esse planejamento de depreciação, certo? Então, é muito importante ter esse planejamento, bem como manutenção preventiva, bem como se fosse uma poupança, certo? Porque daí essa poupança que você tem esse recurso guardado ao longo do tempo, se chegar a acontecer algum problema, deu pau na máquina, quebrou, você precisa comprar uma outra máquina, novas atualizações, a gente vê muito isso hoje, né? De que, tipo, uma máquina veio uma outra atualizada que não faz o que essa máquina faz. Eu preciso comprar atualização. Então, você tem esse custo, você tem essa, dentro do seu projeto de viabilidade. Não vai dar um gasto negativo, entendeu? Não vai sair uma da sua empresa dentro do período de exercício, você vai ficar negativo. Então, é tudo um planejamento. Quando a gente vai fazer o cálculo de depreciação, a gente considera o valor inicial do equipamento, o valor residual e o tempo de vida útil do equipamento. Então, o valor inicial, ele é o valor que você pagou, tá? O valor residual é o valor que você vai perdendo dele, que você considera que você vai perdendo ao longo do tempo. E o tempo de vida útil que você planeja. Bom, essa máquina vai aguentar 20 anos, igual o nosso exemplo que eu vou dar. Aí vai aguentar 30, vai aguentar 10, vai aguentar 5. Então, você vai precisar analisar o tempo de vida útil. Então, a depreciação ela pode ser calculada pelo seguinte exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo da nossa máquina da nossa empresa de suco de laranja. Então, uma máquina foi adquirida pelo valor inicial de 19 mil reais, possuindo um valor residual de 3.800 ao final da sua vida útil. Isso é 20% do valor inicial. Então, a gente considera que o valor residual, o valor que ela vai se perdendo dentro desse período de tempo, é de 3.800. Então, considerou-se 20% do valor dessa máquina como depreciação. Suponhamos que o equipamento será usado por 20 anos. Então, a depreciação será. Então, a gente aplica dessa forma, certo? Eu vou fazer um vídeo a partir desse com os cálculos no Excel, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, hoje eu vou só... Nessa aula eu vou explicar os conceitos e as fórmulas e vai ter um vídeo mais curto à parte com o cálculo no Excel e vou disponibilizar a planilha para vocês também, para que fique mais fácil de vocês entenderem, tá? Também, pessoal, dúvidas, questionamentos, broncas, me procurem e a gente pode marcar uma aula para a gente tirando as dúvidas, tá? Ao vivo. Então, aplicando esses valores que, no meu exemplo, que a empresa considerou, a gente tem
R$ 760 anual de depreciação dessa máquina. Isso significa que esse equipamento terá uma desvalorização, então ele vai se desvalorizar R$ 760 ao ano, no período de 20 anos. Então, eu considerei que esse equipamento se deprecia 20% dentro do seu período de vida útil, certo? Então, todo ano, ao longo desse período de tempo, eu deprecio, essa máquina vai depreciar R$ 760, certo? Então, dentro do meu projeto de viabilidade, eu tenho que considerar anualmente esse valor de depreciação. Pode dividir ao longo do mês? Se sua análise for mensal, pode. Então, 760 dividido por 12 meses, então cada mês você coloca a depreciação. Professora, mas o meu projeto de viabilidade é ano. Então, você coloca a depreciação ano dessa máquina. Há outras maneiras também alternativas de calcular a depreciação, como a aplicação de uma taxa constante, por exemplo. Ou seja, você coloca uma taxa ano, não dentro da vida útil da empresa. Você pode colocar uma taxa fixa de depreciação. O método descrito acima, no entanto, ele é bastante utilizado para se projetar um valor estimado para a entrada do fluxo de caixa. No caso de haver a previsão de se obter uma receita não operacional por meio da revenda dos equipamentos utilizados após o término do projeto. Com relação à inclusão da depreciação no fluxo de caixa, é importante destacar que ela deve ser retirada do lucro operacional bruto, isso é, do resultado da subtração da receita operacional pelo custo operacional. É isso que muitas vezes a pessoa pergunta, beleza, mas da onde que eu vou tirar a depreciação, certo? Então, depois que você tem o lucro operacional bruto, que é o resultado da onde você pagou suas receitas operacionais, você pagou o seu passivo com o resultado da sua receita operacional dentro desse período, você tira a depreciação. Simplificando, eu recebi R$ 1.000, eu tinha 50 para pagar, me sobrou 50, esse é o meu lucro bruto operacional, certo? Eu vou tirar a depreciação desses 50, ok? Ah, minha depreciação foi 25, então ó, o que te sobra depois da depreciação é 25, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente projeta esse valor estimado, coloca-se essas entradas no fluxo de caixa, né, como um passivo, e coloca-se ela após o meu lucro operacional, ok? Entendendo isso, a gente vai analisar agora o custo de oportunidade do capital. Então, a gente falou do custo de oportunidade, falou da depreciação desse bem, e agora eu vou falar do custo de oportunidade do capital. Então, uma vez feito o investimento em um capital fixo, é interessante para o elaborador do projeto calcular qual é o custo de oportunidade dos ativos adquiridos. Ou seja, sendo esse o valor dado pelos juros que poderiam ser obtidos sobre o capital investido em uma aplicação alternativa, ok? Então, a gente pegou o meu investimento lá de 19 mil, como no exemplo da máquina, e comprei essa máquina. Qual o custo de oportunidade desse capital se ele tivesse aplicado em outro investimento, algum outro tipo de investimento? Eu faço isso em cima do meu capital fixo, do meu investimento, eu coloco os juros que isso poderia ser, que eu poderia estar ganhando em outra oportunidade. Então, por exemplo, no custo de oportunidade, no caso do trabalho, esse valor é dado em uma remuneração mensal do uso das habilidades do elaborador do projeto, em uma atividade alternativa. No caso do capital, analogamente, busca-se estimar o quanto seria obtido por meio da aplicação do montante investido em capital fixo, em uma data taxa de juros a uma aplicação de menor risco. Então, a gente fala, quando eu falo de custo de oportunidade do meu trabalho, eu poderia estar nesse momento dormindo, descansando, mas eu estou trabalhando e estou tendo um ganho com isso. Se eu estivesse fazendo isso, eu não estaria ganhando nada. Eu só estaria ganhando minha sanidade mental. Mas o meu custo de oportunidade de estar trabalhando é o que eu vou estar ganhando no final do período. Do mesmo jeito com o capital. Então, eu vou colocar o capital como investimento e dentro de determinado período eu poderia estar ganhando quanto tivesse investido em outra situação. Vamos lá para a nossa forma. Então, com o custo de oportunidade de capital, eu preciso saber o juro que eu poderia estar ganhando, o juro aplicado que eu poderia estar ganhando dentro desse período. Então, os juros, né, que é o valor de juros do período, vai me mostrar o custo de oportunidade desse capital. Então, dentro da nossa fórmula, J vai ser os juros do período, vou ter o valor inicial do equipamento, vou ter o valor residual que a gente já tem lá no nosso exemplo,
e a taxa de juros. Então, o cálculo de juros que a gente vai fazer dessa oportunidade de capital, ele é dado em ano e pode ser calculado através do seguinte exemplo. Então, vamos pegar lá na nossa máquina. Seja uma máquina nova adquirida por R$19.000, que é o meu valor inicial, e possuindo um valor residual de 3.800, suponhamos que a taxa de juros do período seja 8%. Então, no final do período, eu vou ter o custo de oportunidade de ter aplicado esse capital de R$912. Então, em cada, vamos dizer, dentro do período de tempo analisado, eu ganharia 912 por ano por ter colocado esse capital em outro investimento. Então, é importante notar que esse custo de oportunidade do capital é calculado de maneira implícita. Então, ele vai estar dentro do meu projeto, ele vai estar implícito no meu projeto. Por isso, por esse valor não deve ser considerado no momento de estruturação do fluxo de caixa. Porque eu devo conhecer, mas eu não devo colocar ele no meu fluxo de caixa, certo? Então, eu sei que eu poderia estar ganhando, mas ele não contabiliza, tá? Eu não vou contabilizar. Eu posso citar ele no meu projeto, posso dizer isso dentro do meu projeto de viabilidade, mas no fluxo de caixa e o custo de oportunidade do capital, ele não é contabilizado. Ainda que essa análise ofereça uma boa aproximação do custo de oportunidade do capital, essa não é, então, ainda a maneira mais adequada de estimar o custo de oportunidade. O mais indicado é realizar o cálculo de juros, podendo ser feito pelo valor anual uniforme equivalente. O que é tudo isso? Isso significa calcular o custo do capital não circulante dentro de um horizonte de tempo, utilizando uma taxa de juros junto com o valor inicial, definido como valor presente, dado como sinal negativo. E o valor residual, definido como valor futuro. Então, para que a gente consiga analisar esse custo de oportunidade de capital de maneira mais correta, eu faço o valor anual uniforme. Eu considero esse custo o custo do meu investimento negativo como se ele estivesse saindo, certo? Porque eu estou tirando ele, né? É um investimento que está saindo do meu caixa para fazer alguma coisa. Então, esse investimento está saindo, então ele vai ser analisado com sinal negativo, né, o valor, e vai ser considerado como valor presente, e o valor residual vai ser o valor futuro. Por quê? Dentro desse presente, eu vou estar tirando esse capital, ele vai estar saindo, então ele é negativo. E o valor futuro vai ser o meu valor residual, porque é o valor que eu vou estar perdendo ao longo do tempo. Assim se obtém o valor dos pagamentos periódicos, que equivale ao desembolso inicial e ao recebimento final da vida útil do capital. Esse pagamento pode ser definido como PGTO. Então, essa análise do valor anual uniforme equivalente, a gente faz a análise do PGTO para também tirar o custo de oportunidade do capital, né? Fazer uma análise também, mas de forma mais precisa. Então, vamos lá. Então, o PGTO nada mais é que a depreciação mais o juro. Só que quando a gente reorganiza isso, essa fórmula, né, que a gente coloca os pagamentos, que vai ser igual à depreciação, e o valor dos juros no período, e ele é dado em um período de tempo do ano, e ele vai se reorganizar. Eu vou querer saber o juro, que vai ser igual ao PGTO, menos a depreciação, porque a depreciação vai entrar saindo. Então, reorganizando a fórmula, eu vou conhecer os meus juros com o resultado do PGTO. Para fazer o PGTO, a gente tem essa fórmula basiquinha aqui embaixo, tá? Então, você vai fazer o valor presente líquido e joga nessa fórmula aqui, e a gente tem o PGTO para descobrir o juro no período para ter o custo de oportunidade do capital. Mas a gente consegue utilizar isso dentro do Excel. Se não fosse Excel na nossa vida, eu não sei nem o que a gente conseguiria fazer. Então, a gente consegue calcular o PGTO sem precisar fazer toda essa análise aqui, ok? Então, assim, utilizando o mesmo exemplo da aquisição de uma máquina no valor presente de 19 mil, que foi que a gente agora está fazendo a análise anual, do valor anual, então, ela não vai ser o valor inicial mais, ela é considerada como valor presente, que tem um valor final, que é o valor residual, que a gente viu anteriormente, de 3.800 ao final da sua vida útil. E supondo que o equipamento será usado por 20 anos, que é o meu período de tempo, e a taxa de juros do período será 8%. Então, em vez de R, agora a gente vai estar considerando os juros em I. Então, no Excel, a gente pode aplicar dentro dessa pequena fórmula, que também no outro vidinho eu vou mostrar o caminhozinho para que vocês consigam fazer sozinhos, tá? Então, eu coloco a taxa, o período,
o valor presente negativo, porque ele está saindo, e o valor futuro entrando, e com isso eu vou ter um resultado da fórmula de 1.852,15, simples assim. Você coloca lá, ele já vai calculando e vai jogando para você. Então, o PGTO vai ser a depreciação mais juros, né? Então, esse valor de 1.852,15 já vai estar fornecido para a gente continuar a nossa análise da taxa de juros. Então, agora sim a gente consegue calcular o custo de oportunidade do capital com uma maneira mais certa e com a taxa de PGTO. Então, tendo esse valor em mãos, a gente consegue calcular o juro anual considerando uma depreciação linear, tal como calculada na seção depreciação, que foi de R$ 760. Assim, conforme a relação descrita na equação, tem-se. Então, quando a gente faz essa análise, note que o resultado que a gente tem, ele é de 1.902,15. Lembra que a gente fez aqui? A análise de juros foi de 912. Então, o custo de oportunidade desse capital, quando analisado aqui do valor anual uniforme equivalente, ele fica mais alto. Então, ele fica mais preciso de se considerar, ok? Então, eu pego o resultado do PGTO, subtraio da depreciação que eu já coloquei anteriormente, e eu tenho o custo de oportunidade de capital dentro desse período. Então, finalizando a nossa aula de hoje, voltando aqui com vocês, a gente pode entender que, conhecendo meus custos fixos, variáveis, despesas, minhas receitas, eu consigo fazer uma análise mais a fundo para o meu projeto de viabilidade econômica. Então, dentro desse projeto de viabilidade econômica, eu devo considerar o custo de oportunidade e devo considerar a depreciação dentro do fluxo de caixa. Eu não vou considerar o custo de oportunidade de capital no meu fluxo de caixa, mas sim no meu projeto de viabilidade econômica. Por quê? Porque quem receberá esse projeto de viabilidade econômica vai decidir se vai comprar máquina ou se vai investir nessa taxa de juros que vocês mostraram e a quantidade que ele poderia estar ganhando no período, ok? Então, a decisão de incluir ou não incluir, mas de utilizar esse capital, vai ser toda a equipe da empresa, certo? De quem receberá esse projeto de viabilidade. Bem como você for fazer o fluxo de caixa, por exemplo, num dia que você tem um capital a ser investido diariamente, você também pode fazer essa análise e chegar para o gestor da empresa, ou se você mesmo for o gestor da empresa, tomar essa decisão. A tomada de decisão fica mais fácil quando você conhece e mostra o custo de oportunidade, ok? Pessoal, eu finalizo a nossa aula 3 aqui, mas agora vai ter o próximo vídeo que vai ser do Excel, ok? Então, a gente vai fazer esse exercício no Excel para que vocês aprendam a fazer, ok? Muito obrigada pela paciência, pessoal, e até a próxima aula.